Saudações, nossos amigos da Paróquia Virtual. Como já sabem, estamos em Benguela, na Diocese de Benguela, e hoje temos mais um direito com a Rádio Eclésia, o especial direito que estamos a fazer com a Rádio Eclésia. É verdade que o convidado de hoje, de agora, já o tivemos na conversa com a Pedras Vivas, mas nunca é demais ouvir a voz do ancião. Eu estou a falar do arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoém. O jornalista Anastácio Simbela vai acompanhar, vai dirigir essa entrevista. Viva, estimado ouvinte da emissora católica de Angola, as nossas melhores saudações, uma saudação também especial aos nossos internautas da paróquia virtual. Estamos hoje com Dom Zacarias Camoém, é o arcebispo emérito do Lubango, natural da província do Ambo, foi sagrado bispo em 1974. Arcebispo, muito boa tarde e obrigado por aceder ao nosso convite. Como é que está? Eu estou bem, particularmente neste ambiente aqui como que isolados, como que em retiro, mas trabalhando com os meus colegas, com os bispos da CIAST, mas sinto-me bem. Hoje é praticamente o bispo mais velho da conferência, não é? Que está em vida. É verdade. Em termos de episcopado. Em termos de episcopado, sou mais velho, sim. Muito bem. E dentro do grupo também que existe, também sou mais velho em idade. Ok. Nenhum deles nasceu antes de mim. Todos nasceram muito depois de mim, de maneira que eu já tenho os meus 87 anos e aqui, dentre os bispos, os mais velhos devem ter seus 60 ou talvez alguns aproximados de 70. De sorte que sou o mais velho, sinto-me mais velho. E eles também deram a entender que se sentiram bem com a minha presença, se sentem bem com a minha presença neste momento. Muito bom, muito bom. Dom Zacarias foi sagrado em 1976, ou 74, como já disse. 74, como já dissemos. Hoje estamos em 2022. A Igreja Angolana está, de facto, madura? A Igreja Angolana está cada vez mais madura. E está mesmo na rota daquelas igrejas que podem e têm uma palavra a dizer na caminhada da fé, na caminhada do cristianismo. De sorte que vejo que a igreja vai amadurecendo, vai crescendo, e tudo isto, para nós os mais velhos, é claro, é também motivo de alegria e motivo também de agradecer a Deus esta sua presença na Igreja de Angola e acompanhando a Igreja de Angola e sendo mesmo muito bem, de sorte que a Igreja está num bom ritmo. Muito bem. O arcebispo, como já dissemos, foi então sagrado bispo em 1974, quando estávamos quase à beira da independência nacional. Hoje observa também ou testemunha a sagração de muitos bispos, muitos jovens também. Isto é um bom sinal para o futuro da Igreja Angolana. É um sinal muito bom e muito positivo e esperamos que venham ainda a haver mais novas ordenações de bispos, porque à medida que vamos crescendo em número, também as dificuldades e a necessidade da presença de pastores se vai tornando mais acutilante. Assim que desta vez foram 3 e esperamos também que, como é desejo da Santa Sé, que haja mais bispos, sobretudo auxiliares. As arquidioceses podiam ter e deviam ter pelo menos um auxiliar. Por exemplo, a arquidiocese do Ambo também é grande, sobretudo em população. A própria arquidiocese de Lubango até está a necessitar de mais 2 dioceses para a Igreja estar mais presente diante das pessoas e para os católicos. De sorte que mais ordenações se esperam. O arcebispo falou em dificuldades. Os ataques que a Igreja vem sofrendo nos últimos tempos também não lhe preocupa, como é o caso da situação da pedofilia, isto em relação à Igreja do ponto de vista global? Sim. Olha, não preocupa,
Foi por isso que na sagração de Dom Fernando tirei aquela passagem do cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. São Lucas relata aquilo muito bem no capítulo 4, de como Jesus começou por adquirir toda a gente a querer admirar, a elogiá-lo por causa da palavra que saía da sua boca, mas quando vai tocar em certos pontos, começa a haver aí já pessoas a querer rejeitá-lo, inclusive a querer matá-lo já naquele dia, porque queriam levá-lo lá para o precipitar e para que não tocasse mais em certos assuntos que para eles eram tabus. Falar da conversão, a conversão para que nós que jejuamos, que cumprimos os nossos deveres, que cumprimos o sábado, vamos nos converter mais de quê? Então, vamos liquidá-lo. De sorte que isto não parou. Isto acompanha a igreja. E acompanha de tal maneira a igreja que mesmo hoje, quando, por causa da pedofilia, por exemplo, que disseste, de fato tudo isso preocupa, e o Papa Francisco, em boa hora, disse, abriu mesmo as portas e abriu mesmo todos os horizontes para que também os eclesiásticos que caírem nesta falta sejam castigados. E isto, de facto, é o pecado. E sabemos que a pedofilia não é só por causa dos padres, porque fizeram o celibato. Não. Nós temos encontrado muitos pais que violam as próprias filhas, e às vezes filhas menores. Há muitos pais nas cadeias, no mundo inteiro. E aqui em Angola também temos muitos casos de homens que nunca fizeram voto de castidade, como nós fazemos, e que nunca se comprometeram com o celibato, mas que também caíram por fraqueza, caíram alguns, talvez mesmo por, digamos, por doença, por qualquer coisa, enfim, que não circula bem nas suas mentalidades e que caíram nessas faltas. E graças a Deus, aquilo que é notório, que é claro, não faltam também. Temos em duas cadeias, parece que temos também 2 padres nesse sentido, para dizer que tudo isto não nos faz, enfim, esmorecer na nossa caminhada de fé, antes, pelo contrário, nos estimula mais para trabalharmos mais, para sermos mesmo sal da terra e luz do mundo, e dizermos isto aos seminaristas, que o pecado existe, mas que para nós assumir os compromissos é mais importante. E que falar da misericórdia de Deus, muito bem, temos que falar da misericórdia de Deus, que Deus perdoa, que Deus não despreza ninguém. Em todo caso, Deus não despreza ninguém, que seja alguém que seja sincero, alguém que pode reconhecer a sua falta, o seu pecado. E por isso mesmo, o facto da pedofilia, o facto de muitos outros atropelos à dignidade da pessoa, ou mesmo a própria corrupção, são coisas que, existindo aqui e acolá, mesmo na igreja, não nos deve esmorecer, antes, pelo contrário, nos deve estimular a que apresentemos a igreja no seu como é. A igreja é um mistério, de Deus, é Deus no meio dos homens, é Deus que guia, através dessa estrutura, a igreja, quer guiar as pessoas para a salvação. De sorte que eu, com a consciência que tenho da vida, a minha vida pessoal e a vida daqueles que se esforçam por serem bons padres, por serem boas religiosas, por serem bons casais, e temos muitos, por serem bons jovens, temos muitos jovens que são mesmo heróis. Com isso tudo, só nos resta sempre dizer, olha, obrigado, Senhor, pelo tempo que nos dás e pelas luzes também que nos dás,
e agradecer-lhe sempre, enfim, essa sua presença e que sejamos instrumentos de salvação para o seu povo. Dom Zacarias, hoje muitos questionam o celibato. Não seria a altura ideal da Igreja repensar neste aspecto? Por que não liberalizar? Deixar que os padres tenham esposas, por exemplo, como muitos advogam? Isso. Olha, isto não é, de facto, o problema não é revogar. Foi uma disciplina que se adotou desde um certo concílio, ali nos séculos, com licença, nos séculos 5 ou 6, e que, pronto, nesse tempo, as pessoas, a Igreja impôs o celibato aos que quisessem ser padres, porque o celibato já existia antes e também vai existir, mesmo que algum dia a Igreja abra essa porta de padres casados. E, aliás, já se pôs que se está nesta linha de ser uma questão, de fato, de fronteira, de que não é impossível. Pode ser mesmo que seja no tema do Papa Francisco, que venha este abrir aos casais os serem ordenados padres, serem ordenados sacerdotes. Porque na Igreja Católica como tal, temos igrejas com quem mesmo comungamos, com quem estamos em relações de trocas de experiências, que têm os seus padres casados. Os ortodoxos? Os ortodoxos, sobretudo os ortodoxos. E quando estive em Israel, estive numa paróquia em que, de fato, o padre tinha a sua esposa e os seus filhos, e concelebrávamos e fazíamos tudo, de sorte que, quando a Igreja determinar e dizer que levanta o celibato, fica outra vez liberalizado, digamos, para serem ordenados aqueles que também primeiro optem pelo matrimônio, não vai ser a novidade das novidades. Vai ser só um recuar, digamos assim, tirar nessa disciplina, encontrar outra maneira da disciplina, e assim podermos dizer que, olha, dizer mesmo que o celibato acabou na Igreja. O celibato como tal nunca acabará, porque o celibato é um ato da vontade, que a pessoa diz que não quer casar, quer entregar-se totalmente. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Cada um diz que opta pelo celibato. Mas depois aparecem, de facto, as fraquezas. Aparecem, de facto, depois outros que decidem não continuar mais como padres e viverem a sua vida matrimonial como leigos, e outros que podem viver assim durante algum tempo, mas depois se convencem, ou o bispo o suspendendo dos serviços da Igreja. Mas o certo é que o celibato como tal é um valor que existe e que existiu e que também existirá, porque o Espírito Santo, que inspirou e que inspira e que guia também a Igreja, estará sempre em atividade na nossa Igreja e em toda a Igreja. Dom Zacarias Camoenho, nos últimos tempos temos vindo a observar vários comentários de que a Igreja Católica em Angola está, digamos, a esmiscuir-se sempre em vidas políticas, sobretudo neste contexto, digamos, de eleições. Aliás, estamos em 2022, estamos a mais ou menos 7 meses para as próximas eleições gerais, e muitos acham que a Igreja Católica está muito ativa nesta perspectiva da política. É verdade? Olha, é verdade. É que é a maneira de entendermos o que é a política e o que é a atuação, e qual é a atuação da Igreja. A Igreja como tal é definida como a luz, como um sal. A luz das nações é o próprio Cristo, e esse Cristo deixou esta instituição, a Igreja, para que o mundo não apodreça,
Por isso mesmo é sal. Para que o mundo ande na luz. Por isso a igreja deve ser luz. De sorte que, quando nos acusam de que nos metemos na política, os que nos acusam são aqueles que de fato nunca entenderam o que é a igreja e o que é a política. Porque a política como tal, como diz o Vaticano II, é uma arte nobre, é uma arte de alguém poder e dever saber como ajudar a polis a caminhar no caminho da justiça, da verdade, no caminho da liberdade, da liberdade das pessoas e no caminho mesmo do amor, porque o amor não veio só com o Evangelho. Antes mesmo do Evangelho, já os povos tinham a sua maneira de manifestar de fato que se amam uns aos outros. É o amor, enfim, que quando falamos de assuntos que se relacionam com os outros e o outro é como eu, devo ajudá-lo, é sempre nesse sentido de fato do amor. De sorte que o que tem estragado a nossa mentalidade angolana é, infelizmente, a politização da política. Isto é, fazer com que o partido, cada um no seu partido, pense que o seu partido é que é o melhor, que o seu partido é que é enviado por Deus, que o seu partido é que deve governar, de sorte que os outros ficam diabolizados. Isto é que tem estragado a nossa mentalidade. O arcebispo constata isso? Eu constatei isso muitas vezes e muitas vezes, é claro, os nossos pronunciamentos como conferência episcopal ou como pessoas individuais é mesmo nesta linha de ajudarmos as pessoas a compreender que temos um lugar na sociedade e que esse lugar, venha quem vier, estaremos sempre a protegê-lo e fazer com que não sejamos julgados por Deus por não termos falado, por não termos advertido ou por não termos insinuado o melhor para a condução do povo. Mas, arcebispo, este argumento faz com que muitos pensem que, de facto, a Igreja Católica está a favor a uma possível alternância, não é? Ao nível do poder e, fundamentalmente, nos últimos tempos, tende a apoiar uma determinada... tende a apoiar a oposição e um determinado líder da oposição. Olha, por acaso, a alternância, sempre quisemos a alternância. A alternância, quando João Lourenço subiu para o poder, para nós todos, foi uma alternância. Porque a alternância é fazer com que alguém mostre também como tem a habilidade, como ama o povo, como ama o futuro do povo, o futuro da nação, como quer conduzir, fazer com que os angolanos, de fato, vivam bem. É isso, a alternância. De sorte que a alternância, vou dizer uma coisa que ainda nunca tinha dito. Se o presidente João Lourenço se candidatasse como independente, ganharia as eleições à primeira volta. Em 2022. Em 2022. Mas isso não acontecerá, porque 2022 já está à porta e também não teve, digamos, a coragem de enfrentar a Constituição. Porque esta Constituição que temos, dizemos que, enfim, foi o melhor no momento da primeira Constituição, digamos. Depois vieram outras leis e como foram as últimas eleições, é claro, vimos logo que, de facto, não devia continuar assim. Mas fez algumas revisões constitucionais. Isso, muito bem, mas não foram fundamentais. A revisão fundamental devia ser aquela em que o presidente do partido MPLA não fosse presidente da nação. Quando houver um presidente que faça isto, esse presidente é que poderá dizer que, de facto, respondeu ao tempo em que estamos e que pôs a nação numa liberdade. Mas isto é um entrave para a consolidação da democracia no nosso país? Olha, de que maneira? Porque
pelo que a gente vê, mesmo dentro do partido MPLA, partido no governo, partido que recebeu as chaves do colono para sermos hoje um país livre, naturalmente que podemos dizer que a entrave se constitui hoje em dia a entrave. O que éramos em 1975, não o mesmo em 1990 e muito menos no século XXI. E o século XXI, por toda a parte, por onde quer que vamos, respira a democracia, e a democracia vemos que mesmo num partido que nos governa, que não há essa democracia. E, portanto, não havendo no partido que nos governa a verdadeira democracia, então muito menos haverá no país que este partido governa. Por isso, dizia eu então, quando completei os meus 20 anos de Prêmio Sakharov, que para o presidente João Lourenço, a quem estimo, a quem deu muito respeito, de facto teria feito muito bem se depois daquilo que nos deu de luzes e de esperança, no segundo, no terceiro ano, promovesse uma democracia para o país. E ele tinha essa capacidade, tem essa capacidade, mas agora já é um bocado tarde. Por isso, vamos pedir a Deus que as eleições venham a ser, que se encontrem mecanismos que fazem com que tenhamos eleições verdadeiramente, não digo verdadeiramente livres, verdadeiramente, enfim, como desejaríamos, como fazem nos outros países já democráticos, mas que sejam eleições que não seja apenas uma formalidade, porque chegou o tempo das eleições, vamos às eleições, e muitos pronunciamentos vindo da cúpula nos levam a dizer que a liberdade ainda não chegou e a democracia ainda não chegou. O arcebispo está decepcionado com o atual rumo do país? Um bocado decepcionado, pois claro, tudo o que eu tenho dito é para dizer que estou decepcionado. E que estimo muito as pessoas que estão, e que estimo muito as suas ideias, mas que estou decepcionado. É quando o senhor presidente, ao empossar o novo que da polícia, O novo comandante-geral comandante-geral da polícia, vem a dizer publicamente que, olha, vamos ajudá-lo naquilo que for preciso para poder cumprir o seu papel. É claro, eu, Zacarias Caminho, achei aquilo tal como é. A polícia, como tal, não tem pés para andar para poder desempenhar o seu papel. Será preciso um reforço para os próximos tempos, receber um reforço para poder cumprir o seu dever. Isso para muita gente, é claro, disse logo, né? Isso revelou que aqueles tais dinheiros que a ministra das Finanças dizia, que há muito dinheiro que não está sob o controle do Estado, isso nos revelou que, de facto, há dinheiros guardados para, havendo qualquer coisa que se pareça com rebelião, que se pareça com revolta, e que há dinheiro para poder se esmagar essas rebeliões ou essas manifestações que são desordem, pois claro, ninguém aprova desordem, e que a polícia tem que atuar. Mas o que nos admirou é que o presidente tenha prometido todo o esforço, fazer tudo para acudir à polícia, que afinal não teria meios para aguentar qualquer situação que não fosse dessas situações normais do dia a dia. Arcebispo, muitos questionam por que o COIEPA desapareceu, se os angolanos não estão ainda verdadeiramente reconciliados? Olha, o COIEPA desapareceu, como disse,
o COIEPA não nasceu assim de um momento para outro. O COIEPA nasceu num ambiente do ecumenismo, e assim foi que no ano 2000 nos sentamos para dizer que vamos celebrar o grande jubileu do ano 2000, celebrá-lo mais ecumenicamente, e por isso mesmo as igrejas assumirmos as nossas responsabilidades, tanto sociais como culturais, como também as nossas responsabilidades de ser luz e sal. Vamos assumi-las todos, porque todos lemos o mesmo Evangelho, todos rezamos as mesmas orações. E assim foi-se conversando e chegamos então a constituir esse comitê intereclesial para a paz em Angola. Quando veio o Papa João Paulo II, também fomos todos abordados para como devíamos preparar a visita do Papa, já que como Papa, de facto, é uma personalidade que transcende só uma igreja, mas praticamente toda a igreja, todos os cristãos gostariam de... E todos recebemos o Papa. E então foi ali que o presidente José Eduardo dos Santos nos deu a missa na televisão e depois uma hora na rádio, Ecos do Evangelho, que denominamos Ecos do Evangelho, e começamos esta caminhada, isso portanto em 1992, porque estávamos mesmo a preparar o jubileu do ano 2000. De maneira que quando chegou de fato o ano 2000, nos constituímos melhor e apareceu o COIEPA, e como sabíamos o que era a nossa situação, todos assumimos e assim muitas coisas fizemos em conjunto, muitos seminários da educação para a paz, da educação para a cidadania, mesmo da boa governação. São assuntos que ultrapassam qualquer igreja, ultrapassam a indivíduos, são coisas enfim, mais nacionais, mais em geral, mais em comum. E nesse sentido trabalhamos e tivemos a sorte de ter o secretário-geral do COIEPA, o reverendo Tony Zinga, um homem que trabalhou já, mesmo a nível internacional, em assuntos de paz, em assuntos da reconciliação, de maneira que trazia e traz uma experiência que muito nos ajudou. E através dessa experiência que ele trazia, dos seus contatos, dos seus estudos e dos seus trabalhos mesmo que tinha lá fora internacionalmente, é claro, isso lançou o COIEPA numa linha quase da velocidade cruzeiro. E então, não vou dizer que corremos o mundo, mas os convites que nos foram dirigidos de países que queriam conhecer então a realidade da Angola, não através do governo, que já era governo governado por um partido, mas da sociedade civil. Viam que a sociedade civil, que estava assim mais amadurecida, era de fato o COIEPA, e o COIEPA também fez o seu papel em organizar no país, dentro do país, a juntar, a adicionar outros valores. É assim que no COIEPA trabalhamos com muitos catedráticos, com muita gente que não estavam não eram militantes de partidos, embora tivessem os seus partidos, mas não eram militantes, e começaram conosco no COIEPA a advogar a grande causa da paz e a reconciliação. E não estamos reconciliados? Muitos acham assim? Pois claro. Estamos ou não estamos? É isso, nós estamos. Nós estamos. Observamos vários discursos musculados.
E justamente a caminho das eleições. É isso, isso é que nos preocupa e é isso que os bispos também vão refletir, estão a refletir, para que de facto a África do Sul deu passos significativos. Mas tínhamos que ter um modelo da África do Sul, uma comissão da verdade? Não, olha, qualquer coisa parecida devia ser igual. Podia não ser a mesma coisa, a Comissão da Verdade, mas outra comissão, alguma coisa que pudesse mexer em todos, que pudesse, enfim, que pudesse ter voz, de maneira que na África do Sul, nisto, é que a reconciliação... Nós temos, arcebispo, ações visíveis. Por exemplo, o presidente João Lourenço teve a iniciativa de entregar as ossadas dos antigos líderes da UNITA. Isso. 92, estamos ainda também recordados dos restos mortais de alguns que pereceram no 27 de maio. Não são sinais positivos estes? Mas são sinais positivos. De toda maneira, são sinais bem positivos. O discurso do senhor ministro no dia 15 de janeiro ou de dezembro, das entregas daqueles discursos, foi um discurso que, por um lado, dizia a verdade e, por outro, dizíamos também que não disse tudo. Porque quando se fala de erros políticos que nos levaram a conflitos, era bom dizer quais são esses erros. E esses erros, falando simplesmente, claro, vão se pôr enfim, no Savimbi, no não sei o que mais, mas os erros cometemos todos e de que maneira, desde os acordos de Alvore, acordos de Vicência, acordos de que houve sempre acordos que nos pudessem levar, de fato, a uma democracia. De maneira que esses erros, como só se atribuem a um lado, naturalmente, quem está do lado favorável, que é o lado do governo, naturalmente que faz tudo. Os nossos heróis, hoje é dia dos nossos heróis, não é? Hoje é dia dos heróis. Mas quando se fala dos heróis de Angola, em que se pensa? Em que individualidade se pensa? É para as individualidades daqueles que têm a maioria no Parlamento. Mais nada. Ora, é isto. É esta coisa, né? Que as iniciativas do presidente João Lourenço, tanto com as vítimas do 27 de maio, como com aqueles que tombaram da UNITA, que tombaram tanto no conflito pós-eleições em 92. No conflito pós-eleições. Essas são iniciativas de fato muito boas, mas deviam chegar um pouco mais em profundidade. E em profundidade considero que vão chegar. Quando houver assim, de fato, uma vontade mesmo de querer falar da história com todo o realismo. De sorte que vamos esperando e nós, alguém dizia, não é? Que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Então assim, a esperança de fato se torna... A indignação, todos estamos indignados com muitas coisas que acontecem a nível da democracia. Ponto final. Mas também termos coragem eu nesse momento estou a ter coragem de dizer aquilo que de fato está mal e que devemos melhorar, de que devemos fazer que seja bom. Mas há outros que não têm essa coragem de dizer aquilo que o senhor ministro, por exemplo, da Justiça e Direitos Humanos devia ter dito naquele dia na entrega dos dois cadáveres, dos restos mortais de dois dirigentes do partido que andou com as armas na mão. Arcebispo, combate à corrupção é uma das marcas do presidente João Lourenço. Estamos a caminhar bem ou precisamos melhorar? Olha, como eu disse, não é? Caminhar bem,
começou a caminhar muito bem. Mas o que é que podemos dizer que parou? Porque isso de confiscar as coisas da Isabel ou de quem quer que seja, etc., de ter em vista ou recuperar isto ou aquilo, e depois não sei se se recuperou, se não se recuperou, e ninguém sabe. O combate à corrupção, de fato, começou bem, andou bem, mas já vamos agora, estamos no 4º ano. Agora vamos esperar o 5º, o 6º e o 7º, até outra coisa, enfim, a perseguir alguns e outros ficarem escondidos. Foi uma iniciativa que eu digo que galardoou o senhor presidente João Lourenço, mas que todos os que temos 2 olhos e 2 ouvidos, podemos dizer que estamos um tanto quanto decepcionados, porque se devia avançar mais. Particularmente no combate à corrupção, essa corrupção mental, porque ainda existe. Esta corrupção que se entranhou, ainda hoje mesmo, a gente vê que em certos lugares, certos benesses, certas formações que se dão, mas ainda vai saber por A e por B, são mais os que estão no partido que governa do que os que não estão no partido que governa. De maneira que isto é corrupção. De maneira que não vamos brincar de fato com as palavras. O combate à corrupção, e a nível internacional, é claro, o presidente João Lourenço ganhou pontos, mas espera-se que esses pontos não fiquem parados, que vão mais para frente. E irão para frente quando a democracia se estabelecer, tanto a nível do partido, como também e sobretudo a nível do país. Arcebispo, estamos a terminar. O Ondjango é uma corrente filosófica ou teológica? Olha. O senhor é considerado como o pai do Ondjango. Sim, senhor. Fundou justamente na Diocese, que aliás foi o primeiro bispo da Diocese do Sombra. Sim, senhor. Quer dizer, o Ondjango é uma corrente da filosofia natural, da filosofia mesmo como filosofia como tal, porque todos os povos, cada um teve a sua filosofia, e dentro da sua filosofia procurou a melhor política, procurou o melhor culto, procurou dentro da sua filosofia, da sua idiosincrasia, procurou fazer o melhor para a população e para o nosso povo, para o Banto. A população não é só esta que existe, mas a do futuro, prever o futuro. É por isso que o Banto, para ele, o óbito é como que um culto sagrado àquele que morreu, porque todos queremos que, depois da morte, nos recordem como pessoas de bem. De sorte que esta filosofia criou a sua teologia, a religião natural, a religião tradicional, melhor dito, e é a sua tudo o que era para que o povo caminhasse bem. E então, para isto, encontraram uma estrutura, a estrutura mental e a estrutura física. A estrutura física é um Ondjango construído em círculo, e no círculo não há superior nem inferior. Cada um se senta, há um lugar para o chefe e nada mais. E aquele lugar para o chefe é mesmo para o chefe, ninguém se senta lá. E todos ficam em círculo, porque todos ali são iguais. São dependentes daquele chefe, são dependentes da ideia que os traz, que os reúne naquele dia, naquele momento. São iguais como filhos da casa. Isso
a aldeia seja grande, a Imbala seja grande, seja pequena, nós que somos do Bailundo, o Bailundo estendia-se para o Bimbe, estendia-se também para o Bié, estendia-se até o próprio Uambo, estendia-se a vir mais para Benguela, aquilo era tudo chamado Ovambo. De sorte que esse Ovambo ficou Uambo hoje, na transcrição alemã ficou Uambo, e o Uambo, pronto, hoje é o que sabemos, tem os limites que tem. E então, todos estes fazem parte, todos fazemos parte dessa cultura banto, e nessa cultura banto vamos encontrar o Wanjango com outros nomes, mas será sempre a mesma estrutura. Casa circular, porque todos são iguais, a cadeira do chefe, porque o chefe é mesmo sagrado, e qualquer ideia que se traga para o momento, essa ideia é mesmo para todos. A fogueira não falta. A fogueira, pois claro. E também depois as senhoras que trazem a comida também não faltam. Os meninos que trazem a comida também não faltam. E pronto, e ali então havia distribuição, houve, como hoje também, distribuição das tarefas, tarefa daqueles que cuidam dos jovens, tarefa daqueles que cuidam da geografia do país, da geografia da nação, porque as nações eram muitas, né? Como nós sabemos, enfim, era a nação esta, a nação, de maneira que tudo aquilo que era da geografia da nação estava nas mãos de um e seus ajudantes. Aquilo que era das pescas, os que têm rios, não é cada um ir pescar como quer ou no tempo que quer, também tudo regulamentado. De sorte que o Wanjango era praticamente esse núcleo de autoridade, esse núcleo para manter na nação, nas pequeninas nações, e nas pequeninas nações podiam ter então as suas aldeias, quando fossem muito grandes, as suas aldeias, à medida que iam crescendo, né, populacionalmente, então também as aldeias iam, mas todos olhavam para aquela nação cuja língua, falam a mesma língua e sentem que têm o mesmo epônimo aquele que, portanto, fundador daquela nação, ou então aqueles também que vieram e que, por alianças de sangue, se consideravam, então, da família desta nação. E em relação com o Evangelho? Então, com o Evangelho, Vaticano II, em Adigentes, creio que número 22, diz assim, que tudo aquilo que nas culturas serve para melhor entender o mistério da salvação, tudo aquilo que ajuda as pessoas a viver o próprio Evangelho deve ser assumido, pode ser assumido para essa vivência do Evangelho. É assim que, de facto, há muitas coisas que não se impõem às culturas, porque em cada cultura há a sua maneira de entender o que é a palavra, há a sua maneira de entender como venerar a autoridade, como ajudar os jovens a serem depois os construtores, os que continuam a construir a nação, e por isso nós vemos que, por exemplo, a iniciação tradicional, uns optaram há grupos que é logo a circuncisão e tal como se faz em outros povos. Há outros que acharam que não era preciso a circuncisão e andaram com outra maneira de fazer a iniciação dos seus jovens da maneira como melhor entenderam para o seu tempo e
e para a sua gente. Pois, arcebispo, e hoje muitos afirmam que muitos jovens estão desviados porque já não sentam no Django. Hoje estamos mais nas telenovelas, estamos mais nos filmes, estamos mais em outras coisas que nos distraem, ao invés de aprendermos os valores culturais. Pois é, os valores culturais, pois claro que ficaram, sobretudo durante a guerra. Durante a guerra, eu fui ordenado padre em 1961, portanto já depois do 4 de fevereiro. Como fui ordenado bispo em 74, antes de chegar à independência, para dizer que os valores culturais, de fato, vemos que... mas houvesse a vontade e a política de se considerarem, de os jovens terem também em conta os valores culturais, nós não os teríamos perdido tanto, porque nós vemos mesmo que há países vizinhos em que os valores culturais são respeitados. São respeitados. Nós vamos ao Senegal, vamos a outros países, e vemos que o crescimento do país não foi só na capital. Isto porque, por exemplo, agora não me lembro qual é o país, em que o primeiro presidente dizia que cada ministro deve plantar uma árvore na sua terra, na terra onde ele nasceu. Creio que são os Camarões. E agora me lembro, não são os Camarões. Os Camarões, o primeiro presidente deu logo essa ordem, logo começou a vigiar se os ministros, se os que trabalhavam na função pública tinham alguma coisa na sua terra. É claro, nós encontramos de facto nas cidades, nas vilas, coisas boas, porque os que estavam na capital, desde o início, foram mentalizados a que não se esqueçam de onde vieram. Nós cá em Angola, isto não se deu. Em Angola, vi todos a correr para Luanda e todos a correr para as capitais e ninguém nos disse, ninguém nos obrigou, ninguém nos lembrou que temos valores que também estão lá nos nossos quimbos. E os nossos quimbos estão quase desertos e assim, pronto, havemos de voltar. É verdade. Senhor Arcebispo, vamos então terminar. O senhor é Dom Zacarias, também é camoenho. Camoenho é que a vida. Porquê? Olha, é que a vida... há um provérbio na minha língua, na Pernambuco e Umbundo, que diz: camoenho caliu albucongo. A vida que o caçador não come. O caçador tira a vida e vai comer a carne. Mas a vida, portanto, a vida... De maneira que na minha cultura, a educação do povo, a educação contínua, a educação permanente era, de fato, veiculada através dos provérbios. E então davam-se os nomes segundo os provérbios sonantes de moral, sobretudo a moral, sobretudo da ética, de maneira que tudo para obrigar as pessoas a revisarem cada vez mais, que pronunciassem aquele nome. E é claro que os nomes também, esse nome, por exemplo, é do irmão da minha avó paterna. E a minha avó quis que esse nome continuasse. E pronto, cá estou, Camoenho, e um astronauta desses meios, nos tiques, dizia: o tal Camoenho, onde é que estava quando houve guerra, não sei o quê. Muito bem, o tal Camoenho de fato está aqui e o nome diz qualquer coisa, e o nome para dizer que a vida é soberana, a vida humana é sagrada, a vida humana é eterna, não se pode abolir, de maneira que mesmo nesta vida vamos pagando algumas coisas. Mas na outra vida é onde receberemos o prêmio das boas ações que fizemos, ou também o castigo do mal que tivermos feito enquanto caminhamos neste corpo. Vai continuar a defender os ideais que fez com que vencesse o prémio Sakharov. Hoje celebramos 20, ou seja, este ano celebramos 20 anos. 20 anos, é verdade, celebramos 20 anos e vou continuar, quer dizer, vou continuar.
já tenho 87 anos, espero mais que. Eu espero que vocês, quando se lembrando do Camoenho, se lembrem de que a vida é sagrada, de que devemos defender a vida, de que devemos estimar a vida, que a vida é bela, de facto. Muito bem. Sr. Arcebispo, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Desejamos bons trabalhos aqui ao nível da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, que decorre aqui em Benguela, e bom regresso ao Saúl Lubango. Muito bem, obrigado, Sacimbelo. Gosto de te ouvir também. Muito obrigado. Obrigado, Arcebispo. E assim então terminamos com esta nossa conversa com o Arcebispo Emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoenho, ele que foi sagrado bispo em 1974. Foi um prazer. Estamos juntos e até a próxima. Paróquia Virtual, forte abraço, paz e bem.